Boa noite, meus seguilindos! Começando mais uma live aqui no Na Palma da Mão. O Rafa já tá pedindo o convite dele, eu vou aceitá-lo. Já aceitei aqui o Rafael Vita. Vamos recebê-lo. Ah, tá acordada, né, Carol? Rafael Vita, nosso convidado de hoje. E aí, Rafa? Tudo bem, Fê? Boa noite para você, para os nossos web espectadores. Mais uma semana Pois aqui sim. juntos. Hoje com um tema bacana, relevante, né? Espero que a gente possa desenvolver esse assunto e levar bastante conhecimento e, de alguma forma, ajudar as pessoas a entender melhor isso. Tudo bem? Com, tudo bem, com certeza vai ser bem bacana. Hoje o tema é cyberbullying, mas eu estava aqui dando recado, Rafa, que amanhã é Dia dos Namorados. Primeiro eu quis saber de todo mundo o que a galera fez hoje, feriadão, que pra gente parece um feriado eterno, ninguém sai de casa, ou quase ninguém sai de casa. As filas do shopping estavam lotadas hoje e amanhã, Dia dos Namorados. Hoje eu postei um monte de dica no meu Instagram. Então, Eu você, vi. Augustinho, os rapazes, ó, só não vão dar presente para as namoradas ou para as esposas, porque Você não sabe o que querem, aconteceu? porque O meu todos cartão, deliveries Fernanda, maravilhosos. o Ah, meu cartão, ele bloqueou e amanhã Rafa, você as tem agências do banco estão crédito. Pega a fechadas. cadernetinha, você tem crédito. Eu postei, a Gi tá falando que eu postei do Temaqueiro, eu encomendei uma super barca maravilhosa de Eu vi, surpresa. muito Eu posso bonito falar que é mesmo. surpresa porque o meu marido não vê as lives, então ele não sabe que é surpresa. Mas eu encomendei uma super barca do Temaqueiro. Tá tudo bem aí? Sim, sim. Tá me Acho ouvindo, que quando você Rafa? colocou o fone deu uma travadinha, mas agora tá tudo bem. É, ó, a Érica tá falando, Rafa, amanhã é dia dos namorados. Pegou a indireta? Foi direta mesmo, Érica. Aqui a E gente não eu, manda indireta, então, não. A gente tá eu acabei não esperando. falando para ela que o meu cartão tinha bloqueado, mas depois eu conto. Ah, tá bom. Ó, todo mundo que chegou, Carolyn Feliciano, André Guimarães, Tina, a Gi também encomendou uma super barca. Aliás, a Gi foi uma, nossa, foi uma querida. Ela veio aqui, pegou minhas coisas, levou pro Temaqueiro, tá montando a minha casa pro Dia dos Namorados, um espaço todo charmoso. Então, assim, a Gi também é uma dica de O arquiteta Augusto não sensacional para merece deixar tudo tudo isso, lindo. viu? Com O Augusto não certeza, e merece. muito mais, e muito mais. Não, eu disse que ele não merece, ele não merece. Ah, é que tá picotando a sua imagem, Rafa. Tá meio. Quando a gente. Aqui a gente boicota os maridos que não dão presente para as mulheres, então a gente tira um pouco do ar, entendeu? Não, aqui para mim tá bom a imagem, Fê. Acho que daqui a pouco dá uma ajustadinha. Tá bom. A Tamiri Santana diz que também ama o temaqueiro, super de qualidade, ela realmente ama. Seu Ângelo Costa, papai chegando aí. Vai, minha irmã. Sá. Giovana mandou beijo pro Dinho. É a minha Acho sobrinha. que é amigo da Samantha é a Gi. minha irmã e a Giovana é a minha sobrinha. Minha sogra entrou, Marício Correia, enfim, muita gente participando. E hoje o assunto é muito legal, tá super em alta, até porque as pessoas estão vivendo dentro da internet. O nosso dia a dia passou a ser work, é, home office, trabalhar aí nas redes sociais, a gente está usando muito, enquanto a gente faz aquela reuniãozinha, dá sempre uma pinceladinha nas redes sociais. Então, Rafa, esses crimes, e são crimes, né? Eles aumentaram. Sim. Vamos primeiro explicar para todo mundo, quem não sabe ou não ouviu ainda esse termo, o que é um cyberbullying, né? Porque o bullying todo mundo sabe o que é. E o que é o cyberbullying? Bom, Fê, o cyberbullying nada mais é do que o bullying, né, praticado em ambientes virtuais, né? Essa palavra foi, pela primeira vez, designada por um pesquisador alemão, né, e ela vem, obviamente, da junção das palavras cybernética, e da palavra bullying, que já era talvez mais amplamente conhecido de todo mundo, né? E aí a junção dessas duas palavras, na verdade, define a prática do bullying
nesse ambiente virtual. O bullying nada mais é do que aquela agressão reiterada feita de uma pessoa para outra pessoa. Esse fenômeno social já O sinal do foi... Rafa tá um pouquinho ruinzinho, Rafa. Seu sinal tá picotando bem hoje. Oi, Fê. O seu agora também. Você tirou o fone e deu uma melhorada, Eu tirei viu? para ver se melhora, porque eu percebi que começou bem e aí quando eu coloquei o fone deu uma piorada. É Então, verdade. Agora ficou bem melhor mesmo. vamos tentar. Vamos tentar. Eu não Voltando um sei. pouquinho o que é o cyberbullying, burger, é porque eu tô morrendo de fome, que tava todo mundo, deu uma boa picotada aí. Bom, eu estava dizendo, Fê, que o cyberbullying, né, o conceito de cyberbullying, na verdade, é o próprio bullying praticado através dos ambientes virtuais, que podem ser a internet como um todo, tanto nas redes sociais, as plataformas de jogos, né? Hoje, todas as plataformas de jogo, você sabe bem que você gosta de jogar online, elas têm plataformas de comunicação. Então, essas plataformas também são meios, né, que têm sido utilizados para a prática do cyberbullying. E o bullying, né, na verdade, que é esse fenômeno social que já é, de alguma forma, mais amplamente conhecido da maioria das pessoas, nada mais é do que a prática, né, reiterada de agressões que normalmente são via palavras, e agora a internet, né, o cyberbullying criou algumas outras diversas linhas de prática desse fenômeno horrível, né, que é o bullying, através do ambiente da internet, praticadas de uma pessoa para outra ou de várias pessoas em desfavor de uma pessoa. Então, a diferença primordial de um para outro no conceito, ela não existe, mas ela existe naquilo que vai acontecer com quem está sofrendo esse tipo de prática. Por quê? Porque o cyberbullying, como tudo aquilo que é praticado no ambiente da internet, ele se exacerba de uma forma descomunal, muito além do bullying praticado, digamos assim, fisicamente, né? Sim, porque no núcleo da Então, escola é um grupo pequeno, por mais acaba um sofrendo. E o cyberbullying, pela minha pequena ignorância aqui, quando você atinge um homossexual, uma igualdade de gênero, de raça, uma mulher, você atinge muitas outras pessoas ao mesmo tempo, não é isso? e não só isso, Fernanda. Aquela própria pessoa que é exposta a esse tipo de violência, ela é exposta de uma forma muito maior. Imagina só que se eu escrever algo para você na minha rede social, isso está aberto para o mundo inteiro ver, né? E o que tem se demonstrado nesse fenômeno é o fenômeno, na verdade, da aderência à violência que está sendo praticada por uma pessoa. O que é isso? Alguém praticando violência contra a pessoa, que está exposto nesse ambiente virtual, recebe a aderência de outras pessoas contra essa pessoa que está sofrendo, né? Então, assim, tem diversos casos, né, nesse sentido. E, assim, eu acho que o primordial da gente fazer essa diferenciação do bullying comum, digamos assim, para o cyber, que é esse praticado dentro do ambiente virtual, é justamente essa superexposição, que é uma característica dos atos praticados através da internet, das redes sociais, das plataformas online, de uma maneira geral, né? Então, esse fenômeno social ele passou a ter uma abordagem diferente, tanto dos pesquisadores quanto daqueles profissionais que lidam diretamente com isso, né? Normalmente no ambiente escolar, nos bancos acadêmicos, nos ambientes de trabalho, eles passaram a ter muito mais exposição justamente por isso estar ocorrendo dentro desse ambiente virtual. Então, assim, não dá nem para dizer que é mais agressivo ou menos agressivo, porque o bullying ele é horrível em qualquer situação. Mas como você bem colocou,
você expõe muito mais a pessoa. O bullying é o mesmo, né? A pessoa está sendo ofendida de qualquer forma, mas você está expondo ela muito mais num cenário muito mais amplo. Sim. Quais as principais plataformas que isso acontece, Rafa? Tem isso? Tem dados que em tal local acontece muito mais do que em outro? Sim. A Unicef recentemente fez uma pesquisa de cunho científico no mundo inteiro, mas principalmente nos países da América Latina. Hoje o Brasil é o segundo país que mais pratica cyberbullying no mundo, né? O primeiro é a Índia. Aliás, a Índia ela tem, nos últimos tempos, se destacado negativamente nesse sentido, até mesmo no número de suicídios ocorridos por conta de fake news e de cyberbullying, né? Muitos suicídios e muitos linchamentos têm ocorrido na Índia por conta desses fenômenos que ocorrem através da internet e das redes sociais. Então, esse estudo da Unicef... Aqueles casos, por exemplo, a gente já sim. retorna nisso, mas é importante você falar disso. Quando você fala em suicídio, me vem muito à memória aquelas meninas que se suicidam por conta de ter as suas vidas, sua privacidade, sua intimidade divulgada por WhatsApps aos amigos. E aí a gente viu aí uma época, se bateu bastante nessa tecla de matérias, o Fantástico, de meninas se suicidando por conta da exposição do que haviam feito. Isso é um cyberbullying ou essa não seria uma plataforma, vai? Sim, veja só. O cyberbullying, ele, na verdade, é algo que é denominado de forma mais reiterada, né? Mas, por exemplo, a exposição de fotos pornográficas ou de fotos íntimas de uma pessoa pode ser utilizada como ferramenta para a prática do cyberbullying, né? Tá, então, mas é mais a questão do hater, que hoje os famosos, eles falam aí que os haters são os mal amados que ficam criticando todo mundo. Isso também, né? A gente tem aí alguns fenômenos. O hater está inserido nesse contexto geral daqueles que praticam esse tipo de bullying através das redes sociais, que a gente chama de cyberbullying, né? Tá, e você estava falando, desculpa, eu te interrompi, da pesquisa. Veja, tudo está interligado, na verdade, né? Essa pesquisa da Unicef, ela relatou que 37% das pessoas que foram entrevistadas através dessa pesquisa de cunho científico já sofreram algum tipo de cyberbullying advindo de alguma plataforma online, né? Isso é, na verdade, de certa forma, muito relevante, né? Porque 37% é muita gente, se a gente falar num país continental como o nosso. A plataforma que se designou como a mais utilizada para essa prática foi o Facebook. E veja, eu acho que isso não está relacionado a algo do Facebook especificamente, mas é justamente porque o Facebook hoje é a rede social, a plataforma mais utilizada. Então, mais popular. Exatamente. Né? Mais... É de se entender que, obviamente, isso seria utilizado de forma muito mais relevante por quem pratica esse tipo de situação. E tem a gente, com essas pesquisas, a gente consegue identificar sexo, quem sofre mais, quem pratica mais, esses haters. É até legal a gente vê muito assim, você gosta de haters, você odeia os haters. O que é o hater, né? Primeiro vamos começar aí, porque tem muita gente que o brasileiro utiliza muito os vocabulários americanos, e aí muita gente odeia hater, acha que é algo engraçado, quando na realidade o hater, muitas vezes ele está escondido atrás de uma conta que não existe, não é mais covarde do que o que a gente pode imaginar, né? Porque a pessoa não se expõe, cria contas fakes, né? E voltamos lá para as fakes, para poder estar atacando alguém. Então, vamos começar primeiro o que é um hater, para a gente poder depois saber se isso é mais com jovens,
com adultos, com os artistas, homens, mulheres, gênero, quem sofre mais, Rafa? O hater, ele é justamente designado, na verdade, advém dessa palavra de ódio, né? E aí se designou como hater essa pessoa ou essas pessoas que disseminam ódio no ambiente virtual, de forma reiterada. Isso, veja, é um fenômeno que esse especificamente foi criado pela utilização da internet, né? Porque a internet, as redes sociais deram voz, né, a milhares e milhares de pessoas que não conseguiam expor as suas opiniões ou as suas manifestações. E aí, hoje, se você pegar, Fernanda, em qualquer publicação, seja de uma pessoa menos exposta ou de uma pessoa mais exposta, você sempre vai ter a incidência do hater. Obviamente que quando a pessoa que é mais exposta, ela está mais exposta, vulnerável. Né? Por óbvio, vulnerável a sofrer esse tipo de ataque. Mas o hater, ele é mais uma pessoa que faz isso de forma reiterada, sem um objetivo, né? O disseminador do ódio mesmo, isso, por prazer. O cyberbullying, ele já tem, me parece, né, características mais específicas, né? Então, são atitudes praticadas com algum fim, né? Então, é aquele amiguinho que não gosta do outro amiguinho, né? Que vai denegrir mesmo. Vai denegrir, lá... vai atacar, vai... Tá. Tanto é que essa incidência do bullying, né, nas escolas, por exemplo, é muito relevante. Isso não deixa de ser também transportado para esse ambiente virtual. E você, Fernanda, me perguntou aí de algumas coisas que são feitas através das redes, né? Então, por exemplo, exposição de fotografias com montagens, né? Os famosos memes. A gente acha legal, né? A gente acha legal muitas vezes quando está falando de algo mais macro, menos específico, mas o praticante do cyberbullying, ele se utiliza dessa ferramenta, ou seja, pega a foto dessa pessoa que vai sofrer com isso, monta esse meme, monta uma fotografia com uma situação constrangedora, espalha isso e ataca diretamente a pessoa nesse sentido. A divulgação de fotos íntimas, como a gente já falou, né? Essa também é uma forma de ataque virtual. Alguns designam isso como sexting, né? Que é uma forma de praticar o cyberbullying, de praticar esse ataque decorrentes de alguma forma sexual, né? Então, às vezes o cara monta um fake, começa ali a flertar com outra pessoa, acabam expondo algumas intimidades, depois ele se utiliza disso para atacá-la de alguma forma. E as críticas, né? Que aí entram os haters, né? Críticas às aparências físicas, opinião, comportamento, que são feitas de forma repetitivas, e isso vai causando vamos dizer, esse mal nessa pessoa que vai chegar, às vezes, em consequências devastadoras, como a gente já falou também, por exemplo, o suicídio. Vamos dar boa noite, o Aldo. Vamos dar boa noite, que a gente falou o Aldo bastante. Entrou aí, a Nath. Oi, Nath, advogada lá de Guarujá, da OAB do Guarujá. Tio do Pastel 013, ontem o Yuri, ele me falou hoje que ontem eles devoraram o pastel do Tio do Pastel e adoraram. Me passaram recado para agradecer. O Aldo mandou um recado, Humberto Eco classificou essas pessoas como 3 pontinhos. Fátima Silva, eu vi que a sua sogra entrou, tá uma galera beijo aqui pra minha sogra. Vi aqui várias pessoas também. Meu amigo Miltinho Teixeira, a Simone Tedesco. O Ale tá falando, doutor Rafael, advogado sensacional. Aqui grande doutor Alexandre, meu amigo, fez pós-graduação em Direito Processual Civil comigo. Outro dia eu prestigiei a live dele também. Excelente advogado de direito condominial, um dos melhores que eu conheço. Olha, uma pauta boa. E nesse momento que tá todo mundo trancado dentro de casa,
A gente precisa falar aí de Vi convivência também do meu amigo em Orlando condomínio. Rolo, vice-presidente do Santos Futebol Clube, tá dando um alô aí, um abraço pro Olá, meu amigo Orlando. Orlando, Simone Tedesco, enfim, uma galera aí prestigiando a gente. A Nath tá falando, eu quero esse pastel, hein? Só ouço falar. Nath, eu não sei se ele entrega no Guarujá, mas é delicioso. Todos são deliciosos. E eu que sou, assim, plus size, vamos colocar assim, né? Eu tô ficando redondinha, mas ainda eu peço de chocolate. É uma delícia. Raul tá entrando aí. Raul que tá com projetos novos aí. E vem novidade por aí. Valentina. Oi, Vale, a filha da Giovana. Nossa futura... Futura não, já é uma super blogueirinha. Já faz, ó, link aqui. Tá toda descoladinha. Rafa, a gente já sabe os números. A gente já tem uma ideia de números no Brasil. Se eles... você falou que ele é o segundo país, né? Então, assim, deve ser um número grande de práticas de cyberbullying, né? Fernanda, esse número também é extraído dessa recente pesquisa de cunho científico que foi feito pela Unicef, e como eu disse, revelou aí que pelo menos 37% dessas pessoas que foram ouvidas por essa pesquisa já sofreram algum tipo de cyberbullying, né? Agora, certamente, se nós somarmos o cyberbullying com o bullying especificamente, já aquele bullying que nós conhecemos anteriormente, certamente esse número vai ser muito mais elevado do que essa pesquisa recente que foi feita. E Rafa, assim, aquele episódio, vamos colocar o que as pessoas têm de memória e dúvidas que, assim, eu tenho. Claro, Aquele lógico. episódio da Maju, por exemplo, somos todos Maju, quando colocaram a questão dela ser negra e bababá. Aquilo era um crime, era um cyberbullying. Sim. Por exemplo, para a gente exemplificar. Sim. Naquela época já estava acontecendo. Isso vem anualmente aumentando muito, é isso? Com certeza. Até o nosso amigo Raul aí está falando, achou alto o número, né? Como eu te falei, 37% muito? É realmente um número significativo, porque nós vivemos num país aí com quase 400 milhões de habitantes, ou seja, é muita gente, né? E você deu um belo exemplo, Fernanda. Esse é um exemplo de um cyberbullying praticado por efeito manada, né? Uma pessoa E aí foi uma que tem uma enxurrada de pessoas falando a mesma coisa. Exatamente. E aí a gente pode aproveitar esse gancho para falar do crime, né? Que nesse caso da Maju, por exemplo, era uma injúria racial. Sim. E o cyberbullying, ele não só pode, como vem sendo enquadrado. Nós não temos uma legislação penal ou civil específica para tratar do cyberbullying. Nós temos hoje no Brasil uma lei que adotou um padrão para práticas de combate ao cyberbullying, mas no âmbito penal e civil nós não temos uma lei específica, porque o cyberbullying, na verdade, ele já está enquadrado dentro dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, e aí nós citamos o exemplo da Maju, que foi uma injúria racial. Então, todos aqueles que praticaram de alguma forma esse ato contra ela seriam enquadrados criminalmente no crime de injúria, né? Mais uma vez para a gente chamar esse exemplo, e obviamente também podem sofrer, né? O praticante desse ato pode sofrer as penalidades do âmbito da justiça civil também, porque não deixa de ser não deixa de ter um abalo moral dentro desse contexto. E aí, por exemplo, no caso dela, teve alguns, no embalo aí, como você falou, da manada, se posicionaram sem ter uma conta fake, mas muitos tinham essa conta fake. E aí, quando você vai para... É um crime, você vai entrar com uma ação,
Hoje existe, né, as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, não Virtuais, tem? sim, sim, Virtuais. sim. Esse é E o aí, nome assim, mesmo. vai buscar o IP da máquina. Então, às vezes, não adianta você se esconder atrás. É isso, não adianta eu me esconder. Linda2020, @gmail, que vai chegar em mim, é isso? Até porque eu não sou tão Importantíssima. linda. Não, você é linda, Fernanda, lógico. E importantíssima essa pergunta. Essa semana ainda, eu na terça-feira participei de uma live do Jornal da Orla, junto com a doutora Raquel Galinatti, que é delegada e presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo, e nós falávamos justamente sobre isso, né? Sobre essa falsa impressão de que a internet é uma terra sem lei, né? Não é. Sim. Cada vez mais o judiciário e a polícia têm se aperfeiçoado nesse sentido, né? E aí, para responder especificamente a sua pergunta, nós temos aí diversos enfrentamentos, cada qual a gente tem que analisar de acordo com o caso específico, né? Mas normalmente a gente tem esses dois enfrentamentos. O enfrentamento daquele que praticou o crime contra a honra, falando especificamente do cyberbullying, porque é o nosso tema de hoje, mas podem ser outros, aquele que a gente tem identificado, então a gente já sabe quem é, então nós já podemos agir contra ele, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, e esse, né, que é ainda mais covarde e se esconde através do anonimato desses perfis fakes para praticar esse crime através da utilização da internet e das redes sociais. Nesse caso, nós temos que, como você falou, buscar o acesso dessa pessoa, que pode se dar através de uma ação judicial ou até mesmo de um inquérito policial, né? Hoje já tem se admitido a quebra do sigilo eletrônico através dos inquéritos policiais. Em São Paulo, especificamente, nós já temos, na capital, uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, tem uma atuação muito importante aqui no estado de São Paulo. É claro, ainda existe uma luta para que essas especializadas, né, como a polícia chama, elas sejam pulverizadas para o interior e para que todas as localidades tenham, né? Mas isso aí com certeza vai ser uma realidade próxima. Mas a dica sempre é procurar um advogado, né, que possa te dar uma orientação nesse sentido e que vá buscar essa sua reparação de alguma forma nessas duas posições, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Tem uma pergunta legal. A Nath está falando, doutor, fale sobre LGPD, se aplica ela está para o falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tá. A Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes as pessoas tendem, né, obviamente, porque isso é tudo muito novo, a confundir um pouco com o tema que a gente está dizendo. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se refere mais, né, ela foi criada mais para proteger os dados daqueles que se utilizam de plataformas eletrônicas, então, bancos, sites de compras, qualquer cadastro hoje que você faça na internet ou que armazene os seus dados de alguma forma, vai ser regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação nova importantíssima que foi promulgada no Porque as Brasil. empresas, elas vendiam o seu cadastro, é isso? Mais ou menos, Isso, assim, mais ou menos grosso isso. modo. É isso, na verdade, né, Fernanda? Mas assim, hoje é muito importante que a gente tenha essa lei de proteção de dados, porque hoje não tem nada que seja mais valoroso do que os dados das pessoas, e não só os seus dados pessoais, porque também é importante a gente falar sobre isso. Vamos sair um pouquinho do tema, mas é importante, é legal, também não deixa de estar relacionado. Nós caminhamos, né, e aí é uma opinião minha, né, há quem siga essa minha opinião e, obviamente, outros que não, mas eu tenho uma opinião de que os nossos dados pessoais, ou seja, nosso CPF, nosso RG, nosso telefone, nosso endereço de casa, eles caminham para não serem mais dados exponencialmente fechados, ou seja,
vai chegar uma hora que a exposição é tão grande que a gente vai ter que passar, ao invés de lutar para que esses dados não sejam expostos, a gente vai ter que lutar para aprender a lidar com a exposição desses dados. Porque, bem da verdade, Fernanda, hoje, não existe coisa mais fácil do que você descobrir o endereço ou um CPF de uma pessoa, né? Basta que essa pessoa tenha feito um cadastro em algum momento da vida dela na internet que você consegue extrair essa informação. Mas esses dados não são os dados importantes que devem ser protegidos a partir de agora, e por isso da Lei Geral de Proteção de Dados. São os dados do que nós fazemos, do que nós consumimos, daquilo que nós compramos. Do nosso dos locais onde localizador, nós... por exemplo. Isso, exatamente. Quem Os são localizadores as pessoas... é perigosíssimo, porque às vezes você está baixando um app que você nem sabe quem criou esse aplicativo, quem nada. Deseja acessar a sua localização no momento. Você tem que ter muita confiança no que você está fazendo para permitir que esse aplicativo tenha acesso à sua localização. Na realidade, você está se expondo mesmo, né? Então, não tem como. Porque, veja só, Fernanda, o problema não está em você, em alguém saber onde você está, mas no que, se você montar, na verdade, uma ficha de toda a sua vida para, como eu te disse, saber onde você vai, onde você almoça, onde você faz as suas compras do mês, a sua vida, onde você trabalha. Totalmente. E por que isso vale muito? Porque as empresas, com essas informações na mão, elas conseguem direcionar propagandas para você. E é isso que é hoje de seu interesse, vale né? muito. Exatamente, exatamente. E é muito louco isso, porque eu falo às vezes, Rafa, eu falo assim, gente, eu pensei em um negócio, eu devo ter mexido em alguma coisa, óbvio. Mas aí eu falo, pensei no negócio. Abro minha internet, tá lá o negócio que eu pensei. Eu falei, gente, o telefone já tá lendo pensamento agora. Mas não é, em algum determinado É quase momento, isso. aquilo Quase. foi interessante para mim de alguma forma que levou aquele assunto. Mas eu falo, gente, como eu só pensei, já apareceu a propaganda do que eu queria para mim. É verdade, é verdade. Tá muito rápido, né? Vamos aqui agradecer a Natália, ela falou que quando fala em internet, o pessoal já associa a Lei Geral de Proteção de Dados, por isso ela pediu para explicar. Perfeito, Ótimo, doutor. excelente, excelente. A Isa entrou, Alexandre Seolin entrou. Seolin. Paulinho entrou alto, Alexandre está falando, grande Rafael, querido amigo, excelente profissional, grande abraço. Renata Malbades, acho que é Renata isso. Malbades é nossa amiga, minha vizinha aqui. Fazer uma menção honrosa e especial para o meu amigo Alexandre Seolin. O Seolin foi um dos primeiros profissionais, né, a trabalhar com imagens no futebol, né? Participou, teve uma grande participação na conquista do Campeonato Brasileiro do Santos em 2004, né? Então, quando trabalhava com o Vanderlei porque Luxemburgo. somos aqui, eu tô de preto e branco, trabalhou santista. Comigo no Santos. Um grande beijo para o nosso querido Alexandre Seolin, que é um dos profissionais mais destacados aí do futebol. Muito legal. A Érica, ela pergunta, então, assim, voltando para o nosso tema, ela estava aqui, eu acho que é importante isso, porque ela fala das delegacias especializadas. A primeira ação a ser tomada no caso do cyberbullying é procurar uma delegacia especializada. E aí, como a gente tem pouco, então é procurar, na realidade, um advogado especializado em crimes de internet, cibernéticos, porque ele vai saber te orientar. Eu já passei por isso, a gente nem era tão próximo, né, Rafa? E eu sabia que você tinha isso. Para mim foi muito importante. Eu descobri na época a delegacia especializada, eu, Augusto, porque você é uma pessoa que já mexia com isso e sabia o caminho certo das pedras, vamos colocar assim. Então, é sempre importante a gente dizer, o cara que quer separar, ele não vai procurar um advogado trabalhista, né? Ele vai procurar aí a pessoa certa. Então, nesse momento, um bom advogado de crimes de internet vai ajudá-lo a chegar nessa delegacia.
E porque, na verdade, Fê, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma Ó, o sócio, avaliação. antes de mais nada, Doutor Walter, dá vou mandar boa um noite abraço pro para ele, senão sócio ele que vai vai dar brigar comigo de separação novo. aí. A gente indica sempre a consulta do advogado, até mesmo antes de ir à delegacia de crimes virtuais, porque o advogado tem essa expertise, ele vai conseguir avaliar o caso e orientar até mesmo para que você possa garantir a produção de provas que vão te ajudar posteriormente. Nós temos muita incidência de pessoas que nos procuram no escritório. Olha, eu estou sofrendo isso, né? Normalmente, problemas que advêm de performance conjugais, né? Então, olha, normalmente a moça que vem lá fala assim, olha, criaram um fake, esse fake está mandando mensagem para o meu atual namorado ou para o meu ex-namorado, enfim. E quando nós vamos olhar o caso, já passou tanto tempo, já não tem a URL, né, que é o endereço lá da criação do perfil fake numa rede social. E aí você não consegue atender, buscar essa reparação. Então, assim, em princípio é importante procurar o advogado justamente para que a gente possa orientar principalmente nessa questão da produção de provas e posteriormente indicar quais serão os caminhos a serem tomados. Isso é importante. Eu ia exatamente perguntar isso, Rafa. Por exemplo, eu sofro um cyberbullying ou uma fake news, alguma coisa. E aí, antes mesmo do advogado, eu entro nessa discussão, falo com a pessoa, olha, eu vou entrar, printei minha conversa, fiz tudo que eu tinha que fazer, imprimi e tal, mas falei, ó, Rafael, você fez isso comigo, tal, não sei o quê, eu vou no advogado, blá, 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 e você tira tudo isso do ar. Ainda assim, o fato de eu ter printado uma página, o fato de eu ter alguma coisa, ela serve como prova para a gente poder iniciar um processo. A partir do momento que a pessoa tirou tudo, não, olha, eu me arrependi realmente e tirei a tempo. Porque o estrago já foi Importante também feito, falar né? sobre isso, exatamente. Porque o estrago, Eu vou... uma vez postado, pode só a Sim, pessoa ter visto, o estrago sim, ele já foi sim, feito. sim. Porque é íntimo isso. É como você falou, dá suicídio. Tem gente que não está preparado para lidar com uma coisa dessa e é coisa. Eu vou tentar, a sua pergunta é importantíssima, eu vou tentar explicar ela da forma menos técnica possível para a gente conseguir entender tudo isso que você me falou. Vamos lá, vamos usar um exemplo prático para a gente conseguir entender melhor. Digamos que foi criado um perfil fake na plataforma do Facebook, como nós já dissemos no início, é a plataforma mais utilizada hoje em dia, que te atacou, que promoveu algum ataque direcionado à sua pessoa, né? E aí o que nós temos que fazer em princípio? Salvar essa URL, não só printar, que isso vai valer como prova daquilo que foi escrito, daquilo que foi positivado ali naquela ocasião, mas salvar a URL, né, que é aquele caminho, o endereço, né, que é justamente o http, e se for no caso do Facebook, www.facebook Então já o nome do clica lá perfil. em cima Isso, e e já salva esse link. salva esse link. Porque é Porque através mesmo desse link. retirado, você já tem esse link. Isso. Porque com esse link é que nós vamos manejar uma ação, na verdade, contra o Facebook, né? Que é o provedor de conteúdo que tem, através da legislação, a incumbência de deixar isso arquivado, os logs de acesso e logs de criação desse perfil. Então, Entendi. uma outra coisa que é importante também, que está nesse caminho, é indicar é o seguinte: hoje em dia, para você fazer uma conta na maioria, eu diria até que hoje, talvez em todas as redes sociais, que as redes sociais são as principais. Existem ofensas partidas de outras plataformas? Sim, óbvio. Mas hoje as redes sociais são as principais plataformas que possibilitam esses ataques virtuais às pessoas. Hoje, na maioria, né, ou como eu disse, acho que já em todas, para você criar uma conta numa rede social, você obrigatoriamente tem que ter um telefone válido para que você possa receber um SMS de confirmação, tá?
para você dar continuidade no seu cadastro. Por que que isso é feito? Justamente para que você tenha, né, como posteriormente e eventualmente identificar essa pessoa através do telefone. E isso tem sido isso torna mais fácil a nossa vida. Até um tempo atrás, e eu não sei se eu já cheguei a dizer isso para você, Fernanda, eu atuo nessa área já há muito tempo, ainda na época do Orkut, né? Então tem mais ou menos 10 ou 11 anos que nós lá no escritório manejamos a primeira ação judicial relacionada ao tema. Antigamente você tinha que buscar o IP, o endereço IP, e o endereço IP nada mais é do que uma assinatura eletrônica formada por um conjunto de números, e esse endereço IP ele é cedido ao usuário através do seu provedor. Então hoje, por exemplo, em Santos aqui, nós só temos 2 provedores de internet, ou é a Vivo, né? Ou é a Claro, que é a antiga NET, né? Então, toda vez que você senta na sua casa com o seu notebook ou com o seu celular e você pega a internet, acessa, ele gera um número de IP e ele liga, né, você como assinante da NET ou da Vivo a esse número. Então, quando você acessa e faz uma postagem, o Facebook tem condições de identificar que esse log de acesso saiu desse IP que está relacionado à assinatura da sua Vivo. Exatamente. É um endereço eletrônico. Mas antigamente, isso às vezes era mais difícil. Por quê, Fernanda? Porque às vezes você estava pegando uma internet Wi-Fi de um outro lugar, ou o assinante era diferente, a assinatura está no nome do X, e o crime foi praticado pelo Y. Tá, agora fazendo um parênteses para a gente não perder isso que você está falando. Hoje ainda ocorre isso. Então, por exemplo, se você estiver na rede Wi-Fi de algum consultório, por isso que hoje cada vez mais as pessoas não compartilham as suas senhas de Wi-Fi. É muito difícil um local que você consiga já um acesso aberto. Mas ainda existe restaurantes, esses lugares têm... Se eu quero agir de má fé e eu vou nesse local, uso essa rede aberta para praticar o meu crime, porque eu estou consciente do que eu estou praticando, e aí dificulta me localizar? Dificulta, mas é por isso que é importante essa questão do telefone, e que foi já adotado, que é o número pela maioria. Porque se você coloca, né? Porque aí quando você entra com a ação, para utilizar o exemplo que a gente estava desde o início, do Facebook, quando você entra com a ação, pede a quebra do sigilo eletrônico daquele perfil. E aí, o que o Facebook vai te informar? Depois de autorizado pelo juiz, óbvio. Os logs de acesso que vão dar os endereços IP, e eles podem ser vários, né? Então, às vezes, né, é muito comum, o cara ele praticou o ato contra você de um IP do restaurante, por exemplo. Mas ele criou do IP da casa dele. Então, todo esse log vem, e aí alguém técnico vai ter que analisar isso, né? E verificar que, de repente, se trata de... É um histórico mesmo, né? Isso, é um histórico. Uma hora vai chegar no cara. Mas o telefone, que como eu estava falando, hoje tem sido muito amigo das pessoas que sofrem isso, ele é muito mais fácil, porque você pega, olha, o Facebook, ele informa o telefone de onde partiu a habilitação daquele perfil, e você, com um simples ofício do juiz para a operadora da qual esse telefone é relacionado, ela te informa quem é o assinante, né? A não ser, Fernando, que a gente esteja falando de algo muito profissional, né? O que normalmente não é, né? A maioria dos casos, como eu te falei, ou estão relacionados à política, ou estão relacionados a casos passionais, né? A gente recebe muitos casos no escritório relacionados a questões passionais. E aí as pessoas acabam não tomando os cuidados, né? Cuidados no mau sentido, né? E acabam se expondo. E a gente chega, eu te diria, Fernanda, que assim, 98% das vezes a gente chega ao autor sem sombra de dúvida. Nossa! É bastante também. Rafa, a gente consegue minimizar isso tomando todos os nossos cuidados, como você bem falou, né?
Quanto menos informação a gente hoje colocar nas nossas redes sociais, é muito melhor. Qual a sua opinião sobre isso para a gente conseguir minimizar? As plataformas, elas poderiam ter uma política mais severa nessa questão? Eu vejo, às vezes, a molecadinha quer escrever um palavrão, você já sabe que as redes elas bloqueiam algumas palavras, então tem que inventar uma estrelinha, colocar alguma coisa aí. Mas ainda, as redes ainda conseguem, elas conseguiriam fechar mais esse espaço que é tão Sim. aberto, que as pessoas ficam tão vulneráveis a uma opinião, a uma ofensa, a uma calúnia, a uma situação que, para você conseguir reparar depois, sabe-se lá quanto tempo você vai levar para conseguir reverter essa imagem que alguém, ou um hater, ou um criminoso cibernético, aí sei lá eu como é o nome, possa criar na vida sua, da sua família. Como você bem falou, às vezes uma pessoa cria um fake, faz foto sua, tudo isso, e aí, pô, acaba um casamento, né? E aí até você conseguir muito explicar comum para isso, Érica que era mentira, o Augusto jamais vai me convencer disso. Eu sempre vou acreditar. Não, mas que é eu verdade. jamais teria nem essa chance. Ela já me jogaria daqui da janela sem me dar sequer a chance, né? Não existe Mas tribunal, isso aqui é acontece, né? Mas isso é comum Vamos lá. acontecer. Vamos tentar ir por partes, porque todos os assuntos são importantes. Você me perguntou inicialmente sobre como nós podemos nos defender, né? O que nós podemos fazer para minimizar isso. Eu costumo usar uma frase que não é minha, mas obviamente ela é decorrente dos estudos de pessoas que lidam com essa situação, que é o seguinte: agir na internet, nas redes sociais, com a mesma prudência e cautela que é esperado que você haja na sua vida normal, na sua vida comum. E aí, um exemplo que eu uso, esse já é meu mesmo, que eu digo o seguinte: ninguém sai na rua, tarde da noite, num local ermo, com a carteira cheia de dinheiro. É verdade. Ou se sai, se expõe, né, a ser roubado e perder o seu patrimônio. Então, da mesma forma, ninguém vai na internet e disponibiliza a sua senha do banco num site do qual você não é totalmente seguro. Então, veja só, você relacionando isso, fica mais fácil da gente entender de que forma que a gente deve agir dentro desse contexto cibernético. E aí você falou também da questão de como as redes sociais, de como as plataformas conseguem podem nos ajudar de alguma forma. Elas vêm ajudando, viu, Fernanda? Eu, particularmente, entendo que hoje já existe uma conscientização por parte dessas plataformas para minimizar, de alguma forma, essas atitudes inconvenientes. Então, você vê hoje, por exemplo, o Facebook, quando ele tem lá uma informação de que aquela matéria é uma fake news, ele já tem lá um aviso dizendo que é fake news, como você falou dos palavrões. O WhatsApp, por exemplo, recentemente passou a não permitir que você mande mais o mesmo compartilhamento para mais do que 5 pessoas. Agora, eu acho que a gente podia, aí para a gente não ficar em cima do muro especificamente, eu acho que as redes elas podiam avançar na coleta dessas informações, né, para municiar as autoridades ou os órgãos governamentais para não fechar agirem de alguma tanto forma. a informação, é isso? Porque muito difícil. Tá. Até porque também tem um outro lado, né? Eles também fazem de tudo até para cumprir, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados e deixar os nossos dados ali de alguma forma blindados. Eu vou usar o WhatsApp mais uma vez como exemplo. Lembra que o WhatsApp algumas vezes saiu do ar, né, por decisões judiciais. Acho que todo mundo, ainda que eu particularmente e juridicamente entendo que aquelas decisões eram absurdas, né, mas ainda se espera de um judiciário que ainda está se acostumando com esse tipo de tecnologia, decisões esdrúxulas como essa. Mas, basicamente, o que o WhatsApp fez depois que ele começou a sofrer isso não foi só no Brasil, foi decodificar as mensagens de ponta a ponta, né? Eu não sei se você lembra
que há um certo tempo atrás começou a aparecer, cada vez que você mandava uma mensagem, o WhatsApp dizia lá, olha, essa Sim. mensagem está criptografada de ponta a ponta. Se é um amigo isso? novo, ainda hoje aparece. Isso. Né? O que é isso, Fernando? O WhatsApp Dá só simplesmente... boa noite, Rafa, para o vereador Sérgio Santana, que sempre está aqui prestigiando o Na Palma da Mão. Prazer estar recebendo o vereador Grande Sérgio meu amigo, Santana. o vereador Sérgio Santana. E o André Sementilha entrou também com a G1 Socorros Policiais. Elizabeth Um beijo, meu amigo Tombo. André. Diga, Rafa. A Lareta também, minha amiga de treino. Saudade de treinar lá com ela no Square. Pois é. Você fez essa live aí com o Dário Costa? Aprendeu a fazer camarão? Infelizmente não, porque eu estava Como assim? Eu já trabalhando. estava esperando passar a quarentena para poder ir aí comer esse camarão feito pelo Dário. Não, mas está lá equipe... online. Eu vou mandar uma mensagem para o Dário, meu amigo, e vou pedir para ele mandar a receita especial para fazer para você quando você vier aqui em casa, Fê. Ah, muito bem, muito bem. Ó, o André tá falando uma coisa importante aí, ó. Vejam, por isso eu ainda prefiro o saudoso Bip. Gente, o Bip era maravilhoso, né? Era sensacional. É legal. O André é um pouquinho inimigo da tecnologia, né, André? Algumas pessoas ainda são, né, Rafa? Mas você estava falando isso é comum, que... né? Eu estava falando do WhatsApp, então, das mensagens. Do WhatsApp Após o WhatsApp começar a ter contra ele esse tipo de ação judicial, ele começou a criptografar as mensagens de ponta a ponta. O que é isso? Quando você escreve a mensagem, ela é criptografada, ou seja, ela é misturada, né? Ela é configurada de uma forma que no caminho de uma pessoa para outra, ela não possa ser lida, ela não possa ser codificada, e ela chega e é decodificada somente quando ela chega no destinatário. Isso fez com que essas mensagens não pudessem ser acessadas pelos servidores do próprio WhatsApp. Então, isso é uma segurança para quem está enviando, porque ninguém intercepta essas mensagens, e é uma segurança também para a plataforma, porque ela não fica sofrendo esse tipo de reação desproporcional do judiciário. Então, assim... Mas nem todas as plataformas têm esse cuidado, né? Não, né? Mas, de um modo geral, eu acho que as plataformas estão tomando... Caminhando para isso. Caminhando para isso, né? Só para falar mais um exemplo nesse sentido, você lembra bem que recentemente também, coisa de 2 anos, o Mark Zuckerberg, que é o criador e o CEO do Facebook, foi chamado no Congresso americano, justamente porque o Congresso americano queria, de alguma forma, colocar um freio, né, nesse aspirador de informações que é o Facebook. Por quê? Porque existe, né, todo um contexto dizendo que o Facebook foi primordial para eleger um presidente americano. E olha só, então o negócio começa a tomar uma proporção, porque é aquele negócio, Fernanda, se eu sei do que você gosta e o que você faz, eu vou conseguir falar exatamente o que você quer ouvir. E olha só, a gente voltando lá na questão da Lei Geral de Proteção de Dados e verificando o quão importante é esse tema. Sim, é muito importante, porque hoje nós vivemos da internet, né? E eu acho que essa pandemia mais ainda, e as pessoas se acostumaram com a internet nessa quarentena aí. Eu acho que o retorno, ainda que se amanhã abrisse tudo, todo mundo vai estar muito mais conectado à rede social, né? Então, que as legislações, elas também trabalhem a favor disso. Nós temos aqui o vereador Sérgio Santana, que é importante, né? São representantes que precisam apresentar esses projetos para que cada vez mais os crimes cibernéticos eles possam ser controlados. E aí você falou da delegacia especializada, que ela é pouca. Isso acontece na maioria, né? Eu lembro que quando eu ainda era coordenadora de políticas para a mulher em Santos, eu briguei muito pela delegacia especializada da mulher para crimes de violência doméstica, e hoje é uma realidade. Então, a gente está falando que há 10, 12 anos atrás,
nós tínhamos muito poucas, elas abriam só durante o período do dia, e hoje elas estão muito mais espalhadas por conta da demanda, por conta da força da lei. Né? A força da lei. A lei ela tomou uma proporção muito maior no nosso país, as mulheres foram buscar mais seus direitos e a coisa aumentou. Então, hoje, os crimes de internet, por mais que a internet já esteja na nossa vida, ainda é novo, né? A gente não escuta muito falando. A Nath mesmo, ela falou aqui agora, há pouco, quando você estava falando, ela falou, olha, poucos colegas atuam nessa área. Né? Então, assim, nem os profissionais, nem os advogados ainda estão atuando muito nessa área. Então, é uma coisa muito nova. Então, que as delegacias também possam se espalhar pelos municípios, e aí vai os nossos representantes municipais poderem fazer essa pressão, né? Para que a gente possa ter nas maiores cidades, por exemplo, nas regiões. Aqui na Baixada Santista, nós deveríamos ter uma, né? A gente é uma baixada com 9 municípios, e é importante você ter aí perto de você uma delegacia dessa, né, Rafa? Porque também os processos devem ser muitos pela falta das delegacias, né? A internet, Fernanda, nós já conversamos sobre isso, ela é uma revolução que se assemelha, por exemplo, com a revolução da televisão. Então, quando surgiu a televisão como um fenômeno, como um fenômeno transcendental de levar informação, de criar até opiniões, moldar o caráter das pessoas. Todas essas discussões também eram travadas, né? Quanto tempo a pessoa assistia a televisão, de que forma que iam ser veiculadas as informações na televisão. Então, a internet, ela se assemelha a isso, só que como se fosse numa velocidade 300 mil vezes maior do que essa revolução promovida pela televisão. E a pandemia, na verdade, ela fez com que muitos processos que estavam caminhando numa velocidade fossem colocados à prova numa velocidade muito maior. Então, isso acontece em vários segmentos, né? Você vê aí o home office, então muitas empresas que já tinham um projeto, por conta da pandemia, esses projetos foram adiantados, enfim. Então, as lojas virtuais, né? A maioria das lojas começaram a ter que criar plataformas de venda, os restaurantes. Exatamente. E aí vai colhendo informações e dados. Quadriplicou de usuários, né? Então, assim, a pandemia fez com que isso se exacerbasse, que isso tornasse um fenômeno mais rápido, né? Mas ainda é um fenômeno, e como todo fenômeno, ainda está se assentando, as pessoas ainda estão se adaptando, e com o judiciário não é diferente. Rafa, obrigada, viu? Obrigado a você, Fê. O tema hoje foi legal. Foi. Encerrar com isso. E entrando na brincadeira, olha só. Hoje liberou os hotéis e os motéis em Santos, porque nós estamos na Zona Laranja. Então amanhã, enjoy. Então amanhã vai ter fila, casais poderão... shopping, motel. Exatamente. Muito bom. Olha aí, beijo para todo mundo. Presentão de quarentena. Um beijo, Rafa. Um beijo, Fê. Um beijo para todo mundo. Querida. E beijo para você todo também. mundo que ficou com a gente até agora. Tchau.